Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Muito bem, hoje vamos dar uma introdução explicando o significado deste programa. Esse programa visa descobrir a origem do ser humano e responder por todos os enigmas do espaço e por que o homem veio do espaço. De maneira que não devemos olhar e admirar as estrelas, e sim procurar conhecimentos que existem nas estrelas e além das estrelas. Bem profundo, não? Tendo em vista que o ser humano vive hoje em plena era do saber, e só através da sabedoria ele vai saber quem é e como se unir a Deus. Por essa razão, recomendo a leitura deste livro, Universo em Desencanto, esse que está à sua frente. Muito bem, amigos, vamos então hoje relatar mais um capítulo desta obra de grande importância. Trata-se do título Junção do Corpo Humano. Então, na imaginação está a parte magnética e no pensamento está a parte elétrica. E por isso que o pensamento é passageiro. O vivente pensa uma porção de coisas no momento. O pensamento é rápido por ser influências da parte elétrica. Ao passo que a imaginação já é diferente. Fica aquilo gravado e o vivente às vezes não quer imaginar aquilo, e quanto mais faz por onde não imaginar, mais imagina. Devido à parte magnética, que é a mente completamente carregada de magnetismo. É a mesma coisa, o vivente vai fazer quarto a um defunto, e de tanto olhar para o defunto, atrai pela força magnética na imaginação e passa dias e dias vendo aquele quadro, por o vivente atrair as correntes magnéticas em si mesmo. E assim é tudo. Então não sabem que são corpos elétricos e magnéticos? Não sabem que a natureza é elétrica e magnética? Tudo que se diz de mentira está aí a parte magnética e elétrica, natural dos astros, que é a força mais poderosa e invisível dentre vós. E por serem dessa natureza elétrica e magnética, é que assim são. O pensamento é da parte elétrica e a imaginação da parte magnética. Os viventes, por não terem conhecimento do seu eu e de si mesmo, fazem confusões, não sabem o que é pensar. Às vezes estão imaginando, dizem que estão pensando, e às vezes estão pensando e dizem que estão imaginando. Isso por não terem conhecimento do seu eu, se não sabiam que a mente está carregada de magnetismo. E estando carregada, o vivente está mais nervoso, mais aborrecido e mais doente. Muitos têm a mania de dizer que a parte do fígado, que parte do coração, dos nervos, porque a medicina não tem conhecimento dessas coisas, da força invisível. Então começa a supor que sejam desses órgãos ou outra coisa que o vivente supõe que seja. A força magnética é invisível e elétrica também. A força magnética é uma força venenosa, por isso diz magnética, má. E quando a mente está carregada demais, esta força se espelha nos nervos, no sangue, faz distúrbios pelo organismo e pelo corpo. O vivente sente frio, sente calor, sente mal-estar, fica aflito. Enfim, é uma força que mata, que muitas vezes o vivente, quando tem um derramamento cerebral, é proveniente da mente estar carregada de magnetismo. E por a carga ser muito grande,
e o cérebro e os órgãos afetados não aguentarem a explosão ao derramamento cerebral. Principalmente nos materialistas, há sempre o derramamento cerebral, devido o cérebro estar muito carregado. Os médicos não conhecem isso, por ser uma força invisível. O vivente, querendo sobrecarregar a mente de magnetismo, é só usar cocaína. Ela começa a ampliar na mente e o vivente começa a delirar, a sonhar, a ver uma porção de coisas, de quadros bonitos, de quadros românticos, coisas bonitas, encantados. A cocaína amplia e que com o tempo vem a prejudicar o vivente. Que no espiritismo tratam de médium vidente, parte magnética muito carregada, com muita facilidade a parte magnética do seu eu atrai outras, por isso, vê aquilo outro. Acabam bem? Não, acabam mal. Vivem sempre perturbados de Herodes a Pilatos. Os viventes que querem magnetizar, quem desejar desenvolver a parte magnética do corpo, fortalecendo ela para captar bastante ondas e correntes magnéticas fortíssimas, para poder então lançarem sobre este ou aquele, e fazem o que desejar. Acabam bem? Não, acabam mal, por desenvolver a parte má do corpo. Só entra mal, ao passo que a parte elétrica não perturba. A força magnética é produzida pelas influências materiais. Como sabem, o ser material tem vida, e por isso tem a sua força, com domínio e atração visível e invisível. Visível quando é palpável, e invisível quando o vivente sente, torna-se visível. Demora a ciência a observar esses pontos e chegar a essa conclusão. Como assim? A ciência toda materialista, só admite aquilo que vê. É uma falha muito grande da ciência, esquecer que é um ser material, que tem os seus poderes invisíveis e que todos sentem, mas não enxergam, mortíferos e bons. Esquecem que por admitir esses, também tem as outras fórmulas, a natureza, de forças invisíveis magnéticas, que produzem as doenças materiais e outros distúrbios no organismo material. Que tal é, assim, que não tem coisa mais as vítimas de enfermidades desconhecidas. Tudo quanto pertence à matéria tem sua força invisível, que são as influências magnéticas. Agora, a eletricidade é boa, quando é demais, mata, e quando é de menos, mata também, ou prejudica. O vivente, para ter o seu estado natural regulado, é preciso que tenha essas duas forças invisíveis bem equilibradas. E quem pode equilibrá-las? São os invisíveis da parte racional. E quem sabe equilibrar o vivente? Essas forças. E por isso que no Novo Espiritismo os espíritos tratam de descarga, dando à ciência variedade de nomes, que o Espiritismo não equilibra, e sim descarrega um pouquinho, quando pode. Tanto assim que o vivente se sente mais aliviado. Portanto, está aí uma moléstia que, quando não mata, o magnetismo, com as influências da matéria invisível, desequilibra. E onde está a parte que pode equilibrar os viventes? A parte racional. Então a ciência, por ignorar semelhante coisa, haja dizer que é proveniente do fígado, que é proveniente da sífilis, e tratando disso tudo e sempre na mesma. Está aí a apoteose da formação ser assim todo variante, que muitos, por não saber, ficam confusos consigo mesmo, dizendo, a vida é um mistério, e por isso perguntam a si mesmo, por que eu sou assim? Não sabem e não sabem. Então, às vezes ainda mais dizem, somos todos descompreendidos, não podemos nem compreender a nós mesmos. Ficam os viventes nessa confusão, desequilibrados, sem saber como poderão adquirir o equilíbrio de si mesmo. Então diz,
A ciência está muito atrasada. Nunca descobriu e nem descobrirá a cura para esses males. Isso são coisas da natureza de todos, que ninguém não compreende, ninguém pode ser o mistério da natureza. Outros ainda dizem, os mistérios de Deus, uns tantos dizem, eu estudei tanto, me aprofundei em tantas ciências, me aprofundei nelas todas, e não sei por que sou assim. Não encontro remédio para isso, e assim tem horas que tenho até ódio de mim por ser assim. E assim acontece com a humanidade, toda descompreendida da natureza de si mesma. Por quê? Porque a maioria é materialista, admite uma consciência superior que diz, então, o subconsciente, mas não admite as forças ocultas, magnéticas e elétricas. Atualmente, já tem a ciência grande parte apalpando para chegar a essa conclusão, que tratam de descargas magnéticas. O vivente carregado de magnetismo fica um vivente nervoso, sem sossego, neurastênico, aflito, aflissurado por tudo. Não tem sossego para coisa alguma. Torna-se um vivente estúpido com toda a fina educação que possui e com toda a cultura de ciência. Então diz, é neurastênico, é nervoso, é do fígado, é do coração, é do sangue, é da sífilis. Dizem tudo isso por dizer porque, na verdade, não sabem, porque se soubessem, tomariam o remédio e ficariam curados. Ao passo que dão paliativos, injeções, etc., que somente são anestesias, enquanto estão com os efeitos da anestesia, acalmam. Passam os efeitos, estão na mesma.